Bom, agora vamos supor um exemplo aqui, ó, para o qual o conceito de pacotes também é útil. Então, suponha que uma mesma empresa tem dois projetos. Num primeiro projeto, o Corpo de Bombeiros pediu para fazer um jogo educativo que dedica sobre possíveis acidentes domésticos. Na simulação de incêndio, a gente vai dar várias opções para o jogador poder apagar o incêndio. Vamos criar uma classe para cada uma: extintor, mangueira, água, cobertor e por aí vai. Mas uma outra equipe nessa empresa foi contratada para uma fazenda que produz frutas para fazer um sistema de controle da produção deles. E lá, né, essa equipe decidiu criar uma classe mangueira, porque precisa dizer qual a espécie de manga, o tamanho médio dos frutos e o potencial de perda. Então repara que uma equipe está criando a classe mangueira aqui para apagar incêndio e a outra equipe está criando a classe mangueira, né, para controlar a produção de mangas. E aí? O que vai acontecer agora na hora que esse repositório de código da empresa for todo junto? Vai dar conflito, certo? Como é que a gente no código vai saber qual classe mangueira que a gente está usando? Bom, imagine esse problema agora em uma escala maior. A gente, quando usa a linguagem Java, a gente, além de usar a API padrão do Java, o que já vem na plataforma, a gente costuma usar outras bibliotecas, outras APIs para poder facilitar o nosso trabalho. Então, assim, vocês já podem imaginar que vai ser muito comum eu ter duas classes com o mesmo nome em APIs diferentes, certo? Se na mesma empresa eu já dei um exemplo ali, meio lúdico de que pode acontecer, imagina pessoas em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes, vai ser comum conflito de nome de classe. Então, uma maneira de resolver isso é usando pacotes. Porque se cada classe dessa tiver em um pacote diferente, não importa que ela tenha nomes iguais, já que o sistema vai conseguir diferenciar a partir do pacote. Então lá, por exemplo, se a gente poderia definir, no nosso exemplo ali, um pacote bombeiros e um pacote frutas. E aí cada um teria a sua classe mangueira. Então se eu for lá na equipe de frutas, que vai usar a classe mangueira que é pé de manga, ele vai fazer um import frutas.mangueira. Porque o nome qualificado, o nome completo da classe é frutas.mangueira. Já se for no outro caso, eu vou fazer import bombeiros.mangueira. Então, apesar das duas classes terem o mesmo nome, o nome qualificado delas é diferente, porque inclui o pacote. Então, assim eu consigo evitar esse problema de conflito de nome de classe. Aí você pode dizer, mas um caso não muito comum, mas se alguém precisar importar as duas, e aí, como é que faz? Aí vai ter que usar no código o nome qualificado, certo? Porque não tem como o compilador adivinhar. Se você faz import frutas.mangueira e import bombeiros.mangueira, eu vou ter duas classes mangueira e eu vou ter que usar o nome qualificado na hora de declarar os objetos. Ok? Bom, existe uma convenção em Java, um padrão para nomear os pacotes, certo? Essa convenção foi criada para permitir que virtualmente nunca existisse nenhum conflito de classe em nenhum código do mundo. É como se você pudesse pegar todos os códigos Java do mundo, jogar no mesmo repositório e mesmo assim não aconteceria nenhum tipo de conflito. Então, assim, para ficar claro, essa é uma convenção, certo? Você poderia dar o nome que você quiser, mas convenção é uma coisa que ela não é obrigatória, mas se você seguir, você facilita a sua vida e a vida de todo mundo. Bom, então qual que é a convenção? Primeiro é usar nomes minúsculos para pacotes. Repare que nome de classe, geralmente a gente escreve a primeira letra maiúscula. Então se você usa nome minúsculo, com a primeira letra minúscula para os pacotes, você já evita que um pacote tenha conflito com o nome de uma classe, certo? Outra convenção é usar o nome de domínio de internet invertido da empresa ou da instituição. Então vamos supor que eu estou criando um pacote aqui, eu trabalho na UFLA, vou criar um pacote aqui dentro da UFLA. O domínio de internet da UFLA é ufla.br. Então o pacote ele vai ser br.ufla.meupacote. Ou se eu trabalhar numa empresa, empresa chamada Meu Site, meusite.com.br. Os pacotes da empresa vão ser br.com.meusite.meupacote. Repare que com isso, uma empresa ou a UFLA podem criar classes com o mesmo nome e elas não vão ter conflito, porque cada um está seguindo o seu domínio de internet aí que é independente, ok? E aí, claro, a empresa ou a UFLA é muito grande, vão ter vários pacotes. Para evitar conflitos ali dentro da própria empresa, a empresa define as suas regras de subdivisão. Então pode ser por área, por região, por projeto. No caso da UFLA, por exemplo, eu dei o exemplo lá a gente vai ver um exemplo aqui do trabalho, eu poderia fazer br.ufla.departamento.disciplina, .pacote, por exemplo, ok? Então, no caso lá do meu site, eu poderia fazer br.com.meusite.mg, as coisas de Minas Gerais, .meupacote, ok? Já os pacotes da linguagem Java, eles começam com java. Ou javax. Certo? Então, eles não seguem esse br. Ou com.oracle e tal. Eles seguem java. Alguma coisa. São os padrões da linguagem. Bom, então, pensando nessa ideia de padronização, e para que isso fique claro para vocês, para a gente poder exercitar, a gente vai padronizar aqui a entrega do trabalho que vocês vão fazer na disciplina, certo?
Depois, nas instruções dos exercícios, dos trabalhos, eu vou repetir isso. Mas a ideia é que vocês sigam esse padrão de nomenclatura para que vocês possam acostumar com ele. Então, a gente vai adotar o seguinte padrão. Todo trabalho que vocês fizerem vão ser br.ufla.dac, que é o meu departamento dessa disciplina, .gac103, que é o código da disciplina, o semestre. Então, a gente está agora no 2021, 1. E aí, ponto, né? Trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, né? O primeiro trabalho da disciplina, ou o segundo ou o terceiro, ponto o nome do grupo, ou ponto o seu nome, se for um trabalho individual, ok? Então, a gente vai seguir essa nomenclatura. Repare que dessa forma vocês vão facilitar a minha vida, porque se todo mundo seguir essa padronização, eu vou poder criar um repositório de todos os trabalhos, de todos os semestres dessa disciplina, que eles nunca vão ter conflito num trabalho com o outro, porque cada um, né, vai estar separado pelo semestre, pela disciplina, pelo departamento e por aí vai. Ok? Então, só para a gente exercitar, suponha então que você vai criar uma classe caminhão e o seu grupo chama tropa de elite. Como que fica o nome qualificado da classe? Vai ficar br.ufla.dac.gac103.2021, .trabalho 1, .tropa de elite, .caminhão. Repara que para fazer isso daqui, você vai ter que criar uma pasta BR, dentro dela uma pasta UFLA, dentro dela uma pasta DAC, dentro dela uma pasta GAC103, por aí vai. Mas as IDEs facilitam o nosso trabalho. Então, quando você cria um projeto novo no BlueJ ou em outras IDEs, quando você coloca o nome do pacote lá ao começar um projeto, ele já cria essa estrutura, essas subpastas para você. Você não precisa nem ficar tendo esse trabalho de ficar criando pasta por pasta. Ok? Bom, aproveitando que a gente está falando de pacotes, eu vou falar aqui, né, dar uma ideia para vocês dos pacotes que são disponíveis na plataforma Java, ou seja, que vem por padrão. Quando você instala o Java, quando você tem o Java, você tem um conjunto de pacotes disponível. Eu vou dar só um gostinho para vocês aqui do que tem na linguagem. Então, existe o pacote java.lang, que são os tipos primitivos e funcionalidades básicas da linguagem. Esse pacote a gente nunca importa ele diretamente, a máquina virtual usa isso, né, de forma automática internamente. Os que a gente usa são os outros aqui, ó. Tem o java.util, que tem coleções, modelos de evento, classes para data e hora, números aleatórios e por aí vai. Tem o java.io e o NIO, que é para operações de entrada e saída. O java.math, que é para aritmética de inteiros, decimais de precisão arbitrária, né, métodos matemáticos em geral. Java.net para aplicações de rede, .security para coisas de segurança, .sql para banco de dados, .awt e .swing para interface de usuário, a gente vai ver um pouco sobre isso mais para frente, e .apt para criação de applets, que hoje em dia não é muito mais usado. Tem mais coisas, tá? Isso aqui não está muito atualizado, mas só para vocês terem uma ideia que a linguagem Java já vem com um conjunto de pacotes úteis para a gente poder usar. Ok? Bom, uma classe ela ainda pode ser protected ou private, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá, ok? Mais adiante na disciplina a gente vai ver que Java permite criar classes privadas e protegidas, tá certo? Então, de pacotes é isso, né? Até o próximo vídeo, até mais.